Olá, você que se liga na Princesinha. Estamos hoje falando aqui com a doutora Cláudia Miranda, que é psicóloga da educação, né? Nós estamos hoje aqui nos estúdios da Saré. Agradecer ao nosso amigo Clay por nos emprestar, né? Por nos ceder o local. E, doutora Cláudia, diga um pouco mais sobre a sua formação. Vamos começar você se apresentando. Olá, tudo bem? Sempre um prazer falar com a população. Muito importante esse espaço de esclarecimento. Então, já me apresentando, eu sou Cláudia Miranda, sou psicóloga, tenho pós-graduação em neuropsicologia, também atuo na área como neuropsicóloga, na base de testes e assim sucessivamente. Estou em Rurópolis há mais ou menos 2 anos, atuando na Secretaria de Educação e também no CAPS, na área de saúde, como apoio. Ok. Esse mês de janeiro é o mês que é destinado à questão do combate às doenças mentais, né? Para parte da maioria, quando se fala em doenças mentais, todo mundo já pensa logo em depressão. Mas sabemos que não só a depressão são doenças mentais, né? Até para chegar à depressão há uma série de fatores. Quais são as principais doenças mentais que existem? Também lembrado, esse mês nós estamos com ações, né, que é o mês alusivo à atenção à saúde mental. Então, todas as instâncias sociais ligadas à saúde mental estão promovendo ações para que seja lembrado esse fato tão importante, né, de se dar atenção à saúde mental, tanto quanto do próprio indivíduo, quanto de pessoas que estão à nossa volta, estão próximas a nós. Então, é um mês muito importante para a saúde mental. Claro que durante todo o decorrer do ano nós falamos muito sobre isso, estamos sempre com ações voltadas para essa realidade da saúde mental, mas o Janeiro Branco foi escolhido, né, como o mês temático para a gente trazer essas ações mais à tona e participar mais ativamente. Seguindo aí com a sua pergunta, né, então quais são os principais transtornos, e há uma variação, né, muito grande conforme a faixa etária. Nós temos dentro da psicologia científica, dentro do DSM-5, né, que é o nosso código regente, nós temos vários tipos de transtornos, muito incidentes, inclusive no Brasil, mas que são divididos aí muitas vezes por faixa etária, né? Porque cada faixa etária tende a apresentar transtornos diferentes, seja na infância, nós temos os transtornos do desenvolvimento, né, que são muito, tem se falado muito, são os TDAH, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, e assim por diante. Então, dentro da faixa etária infantil, nós temos diversos tipos de transtornos que estão sendo vistos e estão sendo trabalhados dentro do município de Rurópolis. E aí vai passando pela... e assim por diante. Então, fase adolescente e adulto, a gente já começa a observar. Não que não exista os transtornos anteriores, mas que são mais comuns nessa fase, né, para cada fase. E, claro, e perpassando aí até a fase da melhor idade, como a gente fala do idoso, né, do adulto sênior também, tende a apresentar outros transtornos, como a depressão, né, no idoso, é muito comum, nós temos muito incisivamente aqui no município, temos observado que há essa realidade, então é mais ou menos nesse quesito, né? Não dá para a gente dizer a maior incidência de um ou de outro, mas que a gente consegue observar talvez por faixa etária. No caso do idoso, essa questão de depressão pode ser, né, um dos fatores, o fato de muitas vezes a pessoa, quando chega nessa idade, ter um pouco do afastamento dos familiares, seja por terem que trabalhar ou até outros fatores maiores, essa incidência, esse fator da pessoa estar só pode contribuir para isso? Sim, tanto esse fator da solitude, né, de ser uma idade na vida onde as outras pessoas estão ali ocupadas com o trabalho, e a pessoa, a idosa, ela começa a se ver num ambiente, de repente, sem muitos atributos colaborativos. Talvez foi uma pessoa que passou a vida inteira no trabalho, e aí, de repente, ela começa a se observar sem muitas atividades laborais. Então, isso pode contribuir para que esse idoso venha a sentir esses sintomas depressivos. Outra realidade também que acontece muito, assim, é a fase que muitas vezes, erroneamente, o idoso começa a observar
esse período da vida dele como ali uma aproximação do final, uma aproximação da morte. E isso pode levar a que ele pense que ele está próximo de morrer. Né? É uma preocupação que a gente observa muito pelo idoso. Eu estou no fim da vida. E quando a gente sabe que não é isso, que ele ainda pode viver muito. E assim, a gente não sabe quem está próximo do fim da vida, não é algo que dá para prever, né? Muitos idosos têm essa realidade em si. A gente percebe na fala, nos atendimentos, o quanto eles colocam essa coisa, eu já estou no final, eu já estou ali uma pessoa que não tem mais uma utilidade. Então é importante que a gente esteja apoiando os idosos nesse sentido, que eles possam se sentir úteis, que eles são úteis. E quando se começa a observar, por exemplo, que outros colegas, que outras pessoas da mesma época estão partindo, já não estão mais conseguindo realizar também as atividades, isso gera uma insatisfação, gera uma espécie de desespero. Será que eu também, né, já vou me entregar totalmente? Será que eu vou ficar assim? Então é mais ou menos nesse sentido. Isso. No caso, o idoso são basicamente esses fatores, né? Um dos principais, né? Com relação à questão do adolescente e do jovem, o que pode vir a causar a chegar a ter transtornos mentais? Tem alguns que, às vezes, tem situações que é meio que genética, a pessoa já nasce, mas situações como a depressão, que ela vai, às vezes acontece, né? Considerada a doença do século, ela acontece no decorrer, a pessoa, é imprevisível. No jovem, no adolescente, quais um dos principais fatores que pode vir a causar isso? Eu já te respondo essa pergunta, eu só quero abrir um parênteses aqui para a gente, quando nós falamos em saúde mental, né, e saúde de modo geral, a gente precisa entender qual o conceito de ambas, né? Entendendo um pouquinho sobre o conceito de saúde. Durante muito tempo acreditava-se que saúde era a ausência de doenças, apenas. Não estou doente, então eu estou saudável. Era nesse sentido, né? A partir de 1964, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, passa a definir o termo saúde como além de ausência de doenças, mas sim um bem-estar físico, emocional suficiente para que o ser humano viva bem. Então, define-se aí o conceito de saúde de uma forma diferente. E nesse quesito entra, né, a saúde mental, que antes não era tão observada como um projeto de saúde. Então, a saúde mental, ela, além de já existir o termo antes, ela passa a ter uma importância maior dentro do conceito de saúde por conta dessa observação. Não basta que eu não esteja doente, é necessário que eu esteja bem para desenvolver as minhas capacidades intelectuais, desenvolver minhas atividades físicas, laborais, conseguir me projetar. E tudo isso pode estar relacionado e, de alguma maneira, acaba introduzindo aí a saúde mental. Nesse conceito, né? Então, esse conceito de saúde mental, o bem-estar emocional, a capacidade que se tem de resolver problemas cotidianos, de enfrentar os problemas, de se fazer projetos. Vimos muito agora, no início do ano, né, as metas, os nossos propósitos. Isso é saudável quando a gente fala em saúde mental. Por quê? Não é que você queira viver o futuro, mas é que você precisa projetar o futuro. Você precisa pensar nele para você desenvolver hoje, porque o futuro é feito de hoje, né? Então, é necessário que se tenha uma perspectiva de vida. Isso é um quesito emocional, que nos faz bem, não é que se vá transportar para o futuro, mas é que você precisa ter um aparato, pelo menos pensar nele, né? Para a gente desenvolver as nossas atividades cotidianas. Então, é muito importante. Por isso, o janeiro também, que o janeiro é quando a gente, rotineiramente, né, busca pensar no futuro, o que eu vou fazer, quais são as minhas metas. E quando você faz isso, você está colocando os seus planos em ação, você está pensando na sua vida a partir de hoje, não necessariamente nesse momento. Isso faz você sentir vivo, traz uma saúde mental. Não só, né? As suas relações interpessoais, como você quer conviver com as outras pessoas da sua família, que não são da sua família, tudo isso está incluído no conceito de saúde mental. Eu consigo desenvolver bem as minhas atividades laborais, eu estou bem, vivo relacionamentos saudáveis, com amigos, com casamento. Então, é todo um contexto. Veja o quanto que saúde foge, né, daquela
apenas ausência de doenças. Então, tem todo um leque, é muito amplo o conceito de saúde. E aí, retornando lá na tua pergunta, né, nós temos, fazendo um apanhado ainda lá do comentário inicial, nós temos alguns acometimentos, alguns transtornos, que são pré-nascimento, digamos assim, já vem de genética, vem antes do nascimento, que são as do neurodesenvolvimento, até as neurodegenerativas, que pode vir aí antes do nascer. Então, já nasce com um certo acometimento, um certo transtorno, né? E temos aqueles que são desenvolvidos ao longo da vida, né? São os nossos traumas, podem afetar diretamente para o desenvolvimento de transtornos, geralmente afetam, né? Ao longo do nosso processo de vivência. Então, toda a nossa vivência, ela pode acarretar, de repente, se não for saudável, emocionalmente, mentalmente, pode acarretar aí em transtornos para a nossa vida futura. Por isso que a criança também, ela é muito importante que seja dada essa atenção à saúde emocional e mental das crianças, para que assim elas possam se desenvolver de forma mais assertiva, de forma mais saudável mentalmente. Então, nós temos esses transtornos que são aqueles que vão surgindo ao longo da vida. Na adolescência, o período em que os hormônios, né, estão aí sendo alterados, há uma avalanche hormonal, e isso pode acarretar também no aparecimento, surgimento desses transtornos. Geralmente, na adolescência, se tem, na grande maioria dos casos, alguns transtornos de ansiedade, ou até mesmo o transtorno misto, que é de depressão e ansiedade juntos, ou um ou outro. Por quê? Porque nesse período, os hormônios, eles estão muito aguçados, eles estão acontecendo, estão se desenvolvendo de uma forma muito incisiva, e neurotransmissores, e assim por diante, né? Quando nós falamos, eu chamo até de minas, né? A dopamina, a ocitocina, são hormônios e neurotransmissores que lidam diretamente, que têm uma importância direta com a nossa saúde emocional, com o nosso humor, com o nosso bem-estar, com o nosso desejo de fazer. Por isso é tão importante que a gente se conheça e mantenha esses níveis dopaminérgicos sempre em dias, para que a gente tenha uma saúde emocional mais adequada. Isso vai contribuir para que você tenha. Porque, assim, a depressão e outros transtornos não é puramente emocional. Tem um fator também biológico, né? Quando eu tenho uma interferência na minha produção hormonal, sobretudo de dopamina e ocitocina e entre outras minas, nós temos também uma tendência a ficarmos mais tristes, depressivos. Então, isso acontece e é muito comum. Por isso é importante manter o equilíbrio aí. Como falei, na adolescência, essa mudança, essa transformação hormonal está acontecendo a todo momento. É lógico que, de alguma maneira, vai atravessar, passar por uma dificuldade esse indivíduo, sofrendo essas alterações. Claro que em todas as fases. Na adolescência é muito mais visível nesse sentido. Respondi a pergunta? Respondeu. Como trabalha bastante com adolescentes e tudo mais, você trabalha na educação e modificando, não é? Doenças, transtornos, né? Transtornos mentais. Em Rurópolis, tem assim um transtorno que ele acaba sendo mais comum entre as pessoas que você acaba atendendo? Nós temos uma certa dificuldade de medir a incidência de transtornos, porque assim, nem todo mundo que está acometido pelo transtorno procura ajuda, né? Então, nós temos aí basicamente essa dificuldade. Mas assim, aparece muito a depressão e a ansiedade. A gente pode observar que está ali no topo das pessoas que procuram. Talvez por ser transtornos ou acometimentos, que nem sempre chega a ser um transtorno. De repente, é uma crise de ansiedade que está ali inicial, talvez não chegue a ser ainda patológico. E tem um nível para ser considerado uma ansiedade patológica. É normal que todo mundo tenha ansiedade.
senão a sociedade não teria evoluído tanto. É verdade. Porque se a gente não fica ansioso por alguma coisa, a possibilidade de você realizar aquela coisa também diminui. A gente fica apático. Então, um certo nível de ansiedade para algumas situações é natural. Todo mundo já se sentiu ansioso um dia, concorda? Eu acredito que a grande maioria das pessoas. Se alguém nunca se sentiu ansioso, pelo menos alguém da nossa idade, então o negócio não está certo. Essa pessoa não é desse mundo. Não é. Então a gente fica ansioso para uma viagem, para uma entrevista, para falar com alguém, para arrumar a primeira namorada, né? Há essa ansiedade, meu namorado, então o coração gela, o sistema nervoso parasimpático é acionado, a gente fica vermelho, fica trêmulo. Lembra disso? Lembra dessa sensação? É até uma sensação boa, né? Aquela borboleta. Então, esse tipo de ansiedade é natural que aconteça. Quando é que a gente começa a considerar patológico? Quando ela acontece de maneira que te impede de realizar atividades cotidianas, te impede de realizar coisas que são importantes para você no momento. Então, a gente começa a perceber que não há ali uma ansiedade saudável, uma ansiedade que te impulsiona, ou seja, ela freia, ela vai te frear, de parar, né? Então, o transtorno de ansiedade aparece muito, talvez, por conta disso. E quando patológica, né, quando é uma doença, já se transforma num transtorno, começa a te impedir de realizar atividades cotidianas. Então, isso gera uma procura maior. E a depressão, né? Inicialmente as pessoas já conhecem como depressão, nem sempre é. De repente o usuário vem com uma queixa de depressão, estou depressivo. E talvez, de repente, um outro transtorno de acometimento, talvez até biológico também por uma questão X ou Y, acontece muito por luto, né? Porque o luto ele tem a própria fase de depressão. Dentro das suas fases de vivência do luto, ele vai ter a própria fase de depressão natural que tenha. Por um período, as pessoas agora, depois no pós-período pandêmico e pós-pandêmico, vivemos muito essa realidade do luto. A grande maioria das pessoas, infelizmente, perderam um ente querido, então viveram o luto. E acontece dentro do luto, dentro da fase de superação do luto, uma delas é uma depressão que é esporádica, né? É ali momentânea, então ela não vai perdurar, ela tende a passar. Caso ela permaneça, né, é necessário que se faça um tratamento com mais ênfase. Mas ali num determinado período, periodicamente, tem uma fase que a gente considera a depressão. Então, assim, trazendo à tona a tua pergunta, são os dois sintomas que aparecem, são os dois transtornos que aparecem mais como sintoma, né? Estou com sintomas depressivos, estou com sintomas de ansiedade. É necessário um processo investigativo para se verificar se de fato chega a ser um transtorno ou é uma ansiedade ali esporádica, daquele momento, por questões específicas, uma ou outra, ou acometimentos, ou acontecimentos, um diagnóstico de uma doença, pode gerar. Então, são vários os exemplos que a gente pode trazer aí dessa ansiedade momentânea. Certo. Com relação à quantidade, né? Como vocês têm assim como acidentes, várias outras coisas dentro da cidade, nem tudo chega até quem deve ser, o profissional e tudo. Mas hoje, em média, quantos casos mensais acabam chegando, né? É possível mensurar isso em números? Sim, há uma mensuração, né? Não exatamente, tem chegado bastante, inclusive nós estamos no CAPS dando um apoio justamente por conta dessa demanda que tem aumentado frequentemente, né? Uma demanda muito grande, sobretudo no quesito dos sintomas ansiosos, vem chegando muito, nós estamos hoje com um aumento significativo de atendimentos pelo CAPS, e a gente tem agendado, né, de modo que estamos atendendo aí mais ou menos uma vez por mês por conta dessa demanda, cada paciente, né, o agendamento gira em torno de uma vez por mês. Então é um número crescente, cada vez mais. Levando em consideração a população de Rurópolis, comparando com outros municípios, esse número ele acaba sendo preocupante ou acaba estando ali na média nacional? Sempre é preocupante.
Quando a gente fala de saúde, de modo geral, mesmo se fosse uma só pessoa, era preocupante, né? É Isso. uma importância que se tem ali. E a mensuração com outros municípios, né, quando a gente avalia, estamos ali no mesmo patamar. Até porque leva em consideração também o índice populacional, o quantitativo, a faixa etária. Então, nós estamos mais ou menos ali em pé de igualdade com outros municípios de igual porte, mesmo tamanho do município de Rurópolis. Claro que, esporadicamente, alguns acontecimentos dar uma visibilidade maior ao município, né? Infelizmente, os casos de suicídio, né, traz um olhar, uma atenção, se torna mais visível, né, essa importância com a saúde mental, então traz mais à tona, fica mais visível, dá um parecer que o município tem uma incidência maior de casos, mas não é uma regra típica e específica, não é uma regra, não foge à nossa realidade, o que às vezes acontece, né, de trazer para ali. Outros municípios vizinhos também já passaram por esse tipo de acontecimento, por essa fase ali do suicídio, e assim sucessivamente. Alguns municípios no Brasil, a nível nacional, a gente consegue observar maior incidência de suicídios. Não é o caso aqui da nossa região como destaque, mas alguns municípios têm, e são municípios, um do sul do Brasil e o outro do centro-oeste, que há uma incidência muito forte de casos de suicídio. E aí a gente acaba colocando um pouco a atenção meio para lá, por conta desses acontecimentos que a gente já considera o Isso. extremo, né? Eu sempre tive uma curiosidade referente à questão do suicídio. É, o cidadão, a cidadã, para ele vir cometer o suicídio, as necessidades dele tá em um grau muito alto de depressão ou qualquer outro fator também pode ocasionar isso, não necessariamente só o fato de uma depressão ou um fato de ansiedade disturbante. Não existe uma regra básica, né? Não é fechado. Falar em suicídio é algo que a gente pode considerar aí diversos fatores, entre eles a depressão. Dá a entender que quando há o suicídio, acho que a gente já relaciona ao processo depressivo. Isso, tipo, quem não tem conhecimento na área, a senhora tem um conhecimento, estudo aprofundado, então sabe os fatores. Mas para a gente que tem um conhecimento limitado, cada fato, caso de suicídio que acontece, automaticamente a gente acaba levando a depressão. Por isso que eu sempre tive essa dúvida, será que é só a depressão que leva ou tem outros fatores também? Sim, tem outros fatores que contribuem, né? É comum que as pessoas que estão cometidas por um transtorno de depressão de forma muito grave, né, pode chegar e deve ser dado uma atenção a isso, a ideação suicida ou mesmo consumar o fato. Porque temos diferença da ideação, temos a projeção, né, que é quando ele projeta isso, quando ele pensa, né, ele mentalmente organiza o ato, e quando ele chega ao ato de fato, né? Então, temos aí algumas instâncias. Geralmente, a pessoa emite sinais em cada uma dessas fases, né? Quando ele idealiza, quando ele projeta e quando ele está ali próximo a cometer. São emitidos alguns sinais, né, que as pessoas que estão mais próximas ali conseguem perceber. Às vezes não muito levado em consideração, mas é importante que a gente tenha esse olhar, né, para a pessoa, o que a pessoa diz, o que ela fala, o que ela comenta. Alguns comentários de eu já estou cansado, né, de viver, se eu não tivesse nascido talvez seria melhor. Então tem algumas frases que são meio que de praxe, de quem está ali tendo uma idealização. Mas não só a depressão. Às vezes um surto psicótico pode levar ao suicídio. Como o alcoolismo, né? Pode levar, talvez já por um acometimento de antes, já por uma situação emocional mal resolvida. E aí pode acontecer, né? Com menos incidência, mas geralmente está mais voltado, né, para os processos depressivos, processos ansiosos, mas que também pode ser momentâneo.
pode ser rápido. Então, não há uma regra básica, assim, é por isso ou aquilo. Por isso é sempre importante a gente manter atento, né? Ficar sempre atento ali. Quando nós atendemos, né, o usuário, o paciente, ou mesmo na rede educacional, que a gente observa essa ideação suicida, a gente automaticamente já comunica a família. Nós já trazemos a família para o atendimento para orientar quanto à vigília. O que seria a vigília? Não deixar sozinho, ter sempre alguém por perto, tentar entender, compreender o processo, conversar de uma maneira sem julgamentos, né? Eu estou te entendendo, me fale, você se sente à vontade para falar comigo sobre isso? Você gostaria de conversar? E que tal se você fosse assim ou agisse assim? Eu estou aqui para te compreender. Então, esse apoio é fundamental, assim como a vigilância constante. Se há uma ideação, a gente procura orientar desta maneira. E levando em consideração isso, né, a gente já vem para o próximo fato. Acontece muito de, às vezes, principalmente em adolescência, né, acontece em alguns casos, que o adolescente ele tem um comportamento, uma atitude em virtude de algo que está acontecendo na casa. E quando a família é, digamos, desestruturada, como você, como profissional, qualquer outro profissional da área, ele tem que se trabalhar para poder chegar até a família e dizer, olha, isso de fato é algo sério, porque alguns, não, é frescura. Para chegar, orientar essa família, que no caso aí já são dois fatores, né? Você tem que preparar a família para se trabalhar com aquele adolescente ou qualquer pessoa de qualquer faixa etária e ainda ter que trabalhar com essa pessoa. Então, quais um dos principais meios que vocês acabam utilizando, técnicas e tudo? É necessário fazer o atendimento familiar, né, prioritariamente. Então, para que se chegue a esse indivíduo. Deixa eu falar só um pouquinho sobre o Pacto do Sigilo, que a gente tem. Eu falei agora há pouco sobre a nossa identificação da ideação suicida, que a gente chama família, né? E nós temos o Pacto do Sigilo com os pacientes, e ele é violado quando a gente observa que a vida está em risco. Caso uma ideação suicida, por exemplo, o pacto do sigilo ele precisa ser, entre aspas, né, violado porque eu preciso comentar com outra pessoa que há uma ideação suicida. Então, nesses casos, sim, é necessário, quando a vida está em risco. O que é falado em terapia, em atendimento com o paciente, somente é repassado para terceiros em casos onde se coloca a vida em risco, em casos de pedido pela justiça. Então, são casos extremos, né? São casos... Porque há essa pergunta, tem gente, é uma dúvida muito frequente, né? Como é a questão do sigilo? Então, vocês vão falar para outras pessoas, às vezes as pessoas dizem, doutora, eu vou dividir com você, mas não conta para ninguém. E aí a gente reforça esse pacto do sigilo. Então, o que é comentado ali é sigiloso e só vai sair aquilo que é necessário para manter a sobrevivência ou por pedido de justiça relacionado àquele indivíduo. Então, só um esclarecimento, né? E agora a gente, continuando aqui, falando sobre o atendimento familiar. Então, há uma necessidade de se buscar a família. Geralmente, a criança ou adolescente é atendido acompanhado pelos pais ou responsáveis. Isso é praxe. Então, o atendimento é feito ali na presença de um representante da família, de alguém que possa se responsabilizar por aquele menor. O menor é atendido com a presença da família, né? Claro, isso pode ocorrer primeiro um, depois o outro, mas geralmente, pelo menos aí, os primeiros atendimentos, é necessário que a família esteja presente e esteja a par, um responsável ou outro. Então, é muito comum que a gente faça esse atendimento com a família também. A pessoa maior de idade, a gente busca a família quando, como eu expliquei, nos casos onde há necessidade. Ele já responde por si. E outro caso também que há necessidade, quando é transtorno que impossibilita agir racionalmente.
né, transtornos psicóticos, os surtos e assim sucessivamente. Então, a gente busca a família também. Por quê? Porque esse indivíduo não está conseguindo conscientemente responder por si. É necessário que haja um responsável por ele. Então, a gente faz esse atendimento familiar, busca a família. Quando não há efetividade, pode acontecer. Nem sempre significa que a busca pela família vai ser de uma forma muito efetiva, né? Nós usamos aí foi muito usado até um tempo desse o termo família desestruturada. A gente já não usa mais esse termo porque toda família tem uma estrutura. A estrutura familiar existe. Às vezes ela é comprometida, né? Então a família desestruturada, ela é um termo que fica aí um pouco do passado. A gente traz hoje a família com a estrutura comprometida, ou seja, falta ali de repente um apoio emocional, mesmo financeiro, para que esse indivíduo se desenvolva da forma como mais assertiva como deveria ser. Então, quando não há efetividade no tratamento, mesmo com toda a família, ou seja, o andamento é muito tímido, muito irrelevante em relação àquilo que a gente busca, ao nosso objetivo, e a gente busca sempre uma família extensa. E a família extensa? São aqueles parentes que estão, de repente, um tio, um primo, né, uma pessoa mais próxima ali, mas que não é da própria família afetiva. É a família extensa, uma família que está ali mais próxima, né? É uma tia, é um tio que a gente busca para falar sobre aquela pessoa menor, aquela pessoa com acometimentos. O que está acontecendo? Quanto você pode ajudar? Como você pode ajudar sendo uma família extensa, já que dentro da família principal nós não conseguimos o apoio que gostaríamos para manter um tratamento adequado, e a gente vai em busca dessa família. E é possível que ainda assim não haja uma certa... Sim, é possível. E a gente já busca ali para o apoio pessoas que estão mais próximas. Professores, vizinhos, né? O lugar onde aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa acometida também frequenta. E a gente busca apoio ali, com agente de saúde, que as pessoas que estão sempre visitando as casas, que estão sempre lá em contato. Essas pessoas são muito importantes para nós também. A gente vai em busca aí nessas 3 instâncias, ou até mais. Com relação a professores, eu já vi relatos de vários professores, justamente isso, né, do aluno estar ali e por o professor estar convivendo praticamente diariamente com ele ali, né, já de segunda a sexta, o professor consegue notar que essa pessoa mudou o comportamento. E aí, por ter uma afinidade maior, essa pessoa acaba desabafando com o profissional, com o professor ali, do que com o próprio familiar, né, que acontece lá da estrutura comprometida, né. Agora aprendi mais um termo. Exatamente. Então, às vezes, ela transfere essa confiança para uma outra pessoa, não seja necessariamente da própria família. Nem sempre acontece do indivíduo ter a confiança ali dentro da própria casa. Talvez por um motivo ou outro, né? A gente não consegue identificar imediatamente, mas onde ele encontra uma outra pessoa a confiança para relatar fatos. Isso acontece muito. É natural que a gente encontre esses tipos de casos. A criança contou, relatou para um professor, para um parente distante, para uma vizinha, para alguém da igreja e assim sucessivamente. Pode acontecer e chega a conhecimento. Isso. E essa questão de saúde mental, ela hoje em dia não fica só simplesmente na questão da saúde, né? É tanto que as escolas hoje há necessidade de se ter psicólogo, né? Uma obrigatoriedade, né? Ter um psicólogo, não só as escolas, mas empresas também, né? Do setor privado hoje em dia já há necessidade disso. Também tem outros órgãos, né? Que atuam nesse meio até de acompanhamento, tipo o CREAS. Hoje o município em si, como ele tem tratado essa situação no geral? Da presença dos psicólogos nas instituições? Nas instituições e também o acompanhamento desses casos, que tem contribuído para
para uma futura prevenção, né? Poder estar trabalhando junto. É uma boa pergunta, bom lembrar. Durante muito tempo nós sabemos que essa presença do profissional da psicologia, assim como da assistência social, assim como de outras áreas também, não é só a psicologia que hoje está adentrando cada vez mais os ambientes públicos, outras funções também estão nessa mesma corrida, nesse mesmo sentido, né? Então, o município de Rurópolis hoje conta com uma equipe multiprofissional preparada, tanto na área da saúde quanto na área da educação. Nós temos o básico, perpassando até aí para uma realidade mais ampla de profissionais dentro das instituições. Pela Secretaria de Educação, nós temos dentro da Secretaria um setor psicossocial, do qual eu faço parte, onde nós podemos contar com 2 psicólogas, assistente social, ou seja, é um setor dentro da Secretaria. Antes poderia se contar com esse profissional da educação, sim, mas esse profissional vinha da saúde, ele vinha de outra realidade, de outra instância. Hoje, Rurópolis é um dos poucos municípios, pelo menos a meu conhecimento, da Transamazônica, que conta com esse setor psicossocial dentro da Secretaria de Educação. Então, se você chega na Secretaria de Educação, você tem um assistente, você tem 2 psicólogas para fazer o atendimento, e estamos, né, almejando para 2023 uma psicopedagoga para trabalhar, atuar conosco nessa mesma equipe, fazendo a ponte psicologia com o profissional da educação e assim por diante. Ainda falando sobre a saúde, né, o setor de saúde, nós temos no CAPES hoje também uma equipe, né, conta com fono, com as assistentes sociais, profissionais da enfermagem, 3 psicólogas que fazem também o atendimento aí com a saúde, além das outras esferas municipais, no CREAS, no CRAS, todas essas instituições contam com o profissional da psicologia. Certo. Uma dúvida que hoje em dia não tanto, eu já notei, principalmente algumas pessoas que eu converso, que diminuiu mais. Mas algumas pessoas tinham medo quando se falava, tem que ir no psicólogo. Mas o que eu pude aprender, o período que eu fiquei na assistência social, é que o fato de você acompanhar, ir a um psicólogo, ao contrário, em vez de, ele não é porque você está doente, acaba que você previne de ter um transtorno futuro, né? Então, o que a senhora poderia dizer para essas pessoas que, às vezes, por medo de ir ao psicólogo, devem estar fazendo? Então, é importante, assim como foi falado lá no início, cuidar da saúde mental. Fato. Janeiro Branco, a gente traz essa realidade, mostra a importância de cuidar da saúde mental. Quando é que eu cuido da minha saúde mental? A pergunta. Em que momento eu vou cuidar da minha saúde mental? Quando eu observo que as coisas não estão como deveriam ser, estão fugindo ao normal, quando eu observo um transtorno. Não. A saúde mental, ela pode ser preventiva. Os cuidados com saúde mental podem e devem ser preventivos. Eu vou prevenir, eu vou cuidar da minha mente e sucessivamente eu estou cuidando do corpo também, porque a mente não adoece o corpo, nem o corpo adoece a mente. A mente adoece com o corpo e o corpo adoece com a mente. Em conjunto. Em conjunto, não vem um primeiro e um depois, né? Quando há o adoecimento, eles ocorrem em conjunto, não tem como separar. Nós não somos uma estrutura separatista onde eu posso separar a mente do corpo, não. Se acontece fisicamente, mentalmente, emocionalmente, também vai ter os seus respingos, vai ter sua evolução para esse tipo de acometimento. Então, ela transparece ali nos 2 sentidos. Eu acho que, por exemplo, a gente pode pegar como, por exemplo, o estresse, né? Então, a pessoa quando está estressada, tipo, às vezes até os nervos querem se atrofiar, saem mancha, então o corpo todo acaba respondendo, né? Acaba respondendo. São chamados transtornos somatoformes. Pode evoluir para o transtorno somatoforme, onde o corpo responde a uma menção emocional, a uma desfalência, digamos, emocional. O corpo ele responde por isso. Então é necessário que haja prevenção. Eu estou bem emocionalmente, eu estou me observando
Como eu estou me sentindo? Consigo realizar minhas atividades laborais? Eu consigo ter bons relacionamentos interpessoais? Consigo conviver com as outras pessoas? Resolver os desafios que surgem no meu processo de vivência? Consigo ter uma alimentação boa? Fazer atividade física? Como que eu estou vivendo? Porque não é só sobreviver, é necessário viver. Estar vivo. Estar vivo implica em se perceber. Como eu estou vivendo? Tá bem? E o que acontece? Eu sou capaz de resolver de uma forma pacífica, ajustada, de uma forma adequada? Ou eu fujo do meu controle? É necessário essa percepção. Por isso, a terapia existe. Não só para tratar, mas também para me fazer observar. Como eu estou me sentindo? Ter essa percepção do meu emocional, isso vai implicar na maneira como eu vou me prevenir de doenças. E o que eu posso fazer para a minha saúde mental? Pela minha saúde mental, para que eu tenha uma saúde mental adequada e, sucessivamente, saúde física também, né? Algumas atividades são importantes, o que eu gosto de fazer. É importante que a gente tenha esse questionamento. Pratico esporte, gosto de praticar, é algo que eu vou por minha livre, espontânea vontade, que eu me sinto bem. Então, quando a gente se sente bem, os nossos índices hormonais, eles se desenvolvem de uma maneira mais adequada. As nossas ligações neuronais, os nossos neurotransmissores, eles vão acontecer de forma mais assertiva. Eu estou bem, eu estou num lugar onde eu me sinto bem, eu respiro um ar puro, eu tenho uma luminosidade em casa, eu tenho uma iluminação natural. Então, isso contribui muito. São atividades terapêuticas. Né? Se eu faço o que gosto, eu acabo fazendo uma atividade terapêutica. Isso vai contribuir para a minha saúde mental. Meus níveis hormonais aí vão ficar ok, porque todo extrema patológico também não é diminuir, mas também não é aumentar muito, né? Vão ficar ali no nível aceitável que eu possa viver. Viver bem significa que eu não terei problemas, eu não terei desafios? Não, de modo algum. Esse desafio só termina quando a gente morre, né? É verdade. Eu terei desafios, mas aí eu posso lidar com esses desafios de forma mais assertiva. Então, por isso, durante muito tempo, houve uma visão errônea da psicologia que era para tratar doenças, para tratar acometimentos, e não é só isso. É para que a gente também se conheça e perceba o quanto está normal e o quanto eu já estou, de uma certa forma, desenvolvendo alguma coisa que foge à minha realidade, que não está trazendo benefícios emocionais, assim como a dor física. Se você sente uma dor frequente em determinado local, significa que ali precisa ser dada uma atenção. Que naquele local não está ocorrendo as transformações necessárias para que você fique bem. Está incomodando. Mentalmente, da mesma maneira. Né? Eu tenho algo aqui que está me incomodando emocionalmente. São situações que eu não consigo deixar de pensar, que eu fico muito preocupado, de uma forma excessiva que me atrapalha a desenvolver outras atividades, então eu devo dar uma atenção a isso. Por quê? E aí a psicologia pode contribuir. Psicoterapia, o atendimento psicoterápico pode contribuir para a gente deslanchar, para a gente tentar identificar por que aquele fato está de alguma maneira incomodando. Onde que a gente encontra, né, o ponto X daquela preocupação, daquela dificuldade, daquela, até mesmo daquela ansiedade, daquele pico de ansiedade justamente naquela situação. Nesse sentido, o psicólogo contribui muito, a psicologia, a psicoterapia para todos. E quando a gente se coloca na condição de observador, que seria o seguinte, por exemplo, eu estou aqui, eu observo, tenho amigos, seja lá qual for a pessoa, você observa que aquela pessoa não está bem. Como a gente pode abordar essa pessoa para que ela possa buscar essa ajuda do profissional? Veja bem, então a gente observa assim, há essa dúvida, não é só uma dúvida sua, mas eu acredito que é a dúvida de muita gente. Como eu ajudo alguém que está passando por um processo, seja de depressão, de ansiedade?
Antes de qualquer palavra que a gente possa falar sobre a situação, é importante que a gente se coloque como alguém que a pessoa pode confiar. Demonstrar que você é alguém que ela pode falar sobre o assunto. Porque, de modo geral, há uma insegurança na pessoa em falar sobre a situação. Talvez por medo de julgamentos, talvez pela falta de intimidades também. Então, é natural que isso aconteça. Comum, mas não é regra também. De repente, a pessoa pode buscar, procurar essa ajuda. Acontece. Tem muitas pessoas que vêm mesmo em busca e dizem: olha, eu preciso de ajuda, não sei o que está acontecendo na minha vida, você pode conversar comigo um pouco? Acontece, né? São casos um pouco mais raros, mas ainda assim existe. Mas o primeiro passo para a gente ajudar alguém que está passando por uma situação desse tipo, dessa magnitude aí, é se mostrando como alguém que ele pode confiar, demonstrando confiança, né? Sou alguém que eu estou aqui para te ajudar e aí você pode falar comigo. Existem várias formas. De repente, um convite para sair um pouco, um convite para uma caminhada, de repente, eu posso ficar aqui com você hoje, que tal se a gente fizer tal coisa? E de repente, se você se sente à vontade para sair comigo, você se sente à vontade para sairmos para lanchar, de repente é um convite normal, né, que você acaba passando confiança para aquela pessoa, para que ela venha a desabafar, a conversar com você, e a partir disso você pode orientar a procura de um profissional. É necessário que a gente faça esse recorte, fazer uma orientação profissional e orientar aquela pessoa a buscar ajuda de alguém que entenda, de alguém que vai compreender melhor, de alguém que pode dar um auxílio maior. E, claro, você permanece ali como ouvinte. Em situações em que se pode proceder dessa maneira, né? Situações de ouvinte. E com relação a essa questão desses transtornos, tem alguns profissionais que eles acabam convivendo com isso, né? E mesmo assim são profissionais brilhantes. Por exemplo, tem um rapaz que trabalha com a parte de edição. Ele é um YouTube muito bem visto, até Gaveta, o nome do canal dele, o apelido dele. Ele tem TDAH. E ele diz que é uma luta dele constante. E tem um outro caso também que é daquele filme Uma Mente Brilhante, né, do matemático John Nash e tudo. Então, mesmo às vezes você procurando o tratamento, dependendo do tipo de transtorno, não vai desaparecer, mas você vai conseguir controlar e exercer uma vida, podemos dizer que normal, né? Você consegue aprender a contornar essas situações, né? Por isso é muito importante a identificação. Quanto mais remota a identificação desse tipo de transtorno, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quanto antes, melhor você consegue desenvolver técnicas adaptativas para você conviver com as outras pessoas. São características muito comuns do TDAH, a impulsividade, né? Alguns com ênfase para a hiperatividade e outros com ênfase para o déficit de atenção, pode ocorrer de ser dada a ênfase tanto para a hiperatividade quanto para a dificuldade em se concentrar. Então, isso varia muito. Tem pessoas acometidas por esse transtorno, que apresentam o transtorno do TDAH, que têm uma boa atenção, já enfatizado para a hiperatividade. Então, quando se descobre, se faz essa identificação, se faz esse levantamento, o nível, o quanto isso interfere na vida da pessoa, desde aí muito remotamente, há uma possibilidade maior de adaptação na sociedade, que é preciso ter, né? Mediante esses sintomas, é necessário que haja um processo de adaptação. Então, quando isso acontece de uma forma remota, há essa possibilidade, né? Dessa pessoa que você conhece, que foi adaptando a sua condição a formas assertivas dentro da sociedade, para conviver ali. É necessário, a gente precisa trabalhar, precisa se desenvolver, precisa se comunicar, se relacionar com as outras pessoas. Isso. Inclusive, ele sempre, no mês de setembro, geralmente ele faz um vídeo
que fala muito sobre TDAH, e, ele fala da luta dele constante. Inclusive, agora ele tinha um medicamento que eu passava para ele e ele resolveu desafiar. Ele tipo, parou de tomar o medicamento, mas ele está aliciente, ele continua ouvindo, trocou de psicólogo no caso, ele continua indo no psicólogo, mas ele quer parar tipo, a dependência de tomar remédio, porque o nível dele era um pouco elevado, então ele houve-se a necessidade de tomar medicamentos. E aí, hoje em dia, ele já briga para... Há uma redução, né? A questão medicamentosa é importante, dependendo do nível, isso é feito uma avaliação, não é, eu vou me automedicar porque acho que eu estou ansioso. Não é por aí. Então, é necessário fazer uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação com o profissional adequado para, a partir disso, verificar a necessidade e qual a intensidade dessa medicação, quais são os níveis, né? De modo geral, posologia, indicação de uso. Então, é necessário que haja um acompanhamento aí profissional. Tal como o desmame também é feito a partir de uma orientação profissional. E aí é uma dúvida frequente. Mas eu vou ficar dependente da medicação? Não, a medicação ela vai te ajudar a um certo nível, né? A intenção é que você tenha uma melhora, que possa continuar com as práticas psicoterápicas e assim evoluir e, num certo período, ocorrer o desmame dessa medicação, caso seja necessário, né? Alguns transtornos extremos, há necessidade do uso da medicação prolongada. A grande maioria é periódico. A grande maioria acontece ali por um período de tempo e depois ela vai ocorrendo o desmame. E é claro que o profissional da área neuroclínica pode falar melhor sobre medicação. O que eu estou falando é de uma forma superficial dentro do que eu posso entender, que eu tenho observado durante todo esse tempo trabalhando diretamente ali com os profissionais da área da neuromedicina, que fazem esse acompanhamento, ou da psiquiatria, né, que também fazem a disposição desse medicamento e a orientação aos profissionais. Mas, de modo geral, a gente sabe que é necessário de uma forma periódica para a grande maioria dos transtornos. São transtornos raros que há uma utilização prolongada. Então, quando é feito, é administrado de forma correta, a dosagem certa, no período certo, há uma melhora. Há uma melhora no quadro e pode ser possível chegar ao desmame de medicamento, que é quando vai retirando aos poucos a medicação. De modo geral, é nesse sentido. Mais aprofundadamente, aí a gente deixa para o profissional da área da neuromedicina, né, os psiquiatras de modo geral. O nosso papo já prolongou bastante, mas uma última questão é sobre o espectro autista. No nosso município, há-se um número elevado desse caso? É comum encontrar nas escolas? Porque a gente começa a notar isso, eu pergunto nas escolas, porque é algo que a gente começa a notar, tipo, a partir do momento que se começa a adentrar algo, né? A partir do momento que começou a falar, de problemas na escola, você vira sua atenção para a escola, né? O caso sempre teve ali, mas a gente vira atenção naquele momento se começou a comentar que houve a necessidade de profissionais. Na nossa cidade, como tem lidado essa questão referente à quantidade? E a senhora pudesse falar um pouquinho sobre os tipos de níveis do espectro autista. O TEA, o transtorno do espectro autista, nós temos feito a identificação, a observação nas escolas e a partir disso a gente faz os encaminhamentos, né? Nós não tratamos o TEA dentro da escola, por exemplo. A gente faz o encaminhamento para as instâncias que são responsáveis por essa identificação, por esse diagnóstico, que é necessário ter um laudo específico que vem de um outro profissional também, juntamente com o laudo da psicologia. Então, é uma avaliação feita de forma gradativa por uma equipe multidisciplinar. Quem dá o laudo de TEA?
né? Então, nós temos o profissional do neuroclínico, infantil, enfim. E é esse profissional que vai expedir esse laudo. Como ele faz isso? Sozinho? Só da observação? Não. Né? É feito toda uma observação. A partir disso, esse profissional pode, e geralmente faz, pedir dos profissionais que atendem esse indivíduo na escola, em outras esferas sociais, informações importantes que são pertinentes para a expedição desse laudo. Assim, então, tipo, o profissional, ele identifica, só que ele passa para outros profissionais e aí em conjunto é que vai ser avaliado para poder chegar. Faz toda uma avaliação completa, né? Inclusive a avaliação neuropsicológica, que eu sou habilitada para fazer também, avaliação neuropsicológica, para juntar com a observação desse médico principal, do médico da neurologia, e a partir disso ele vai expedir o laudo de TEA e qual os níveis a partir da observação que se é feita. Então, dificilmente aparece, né, o TDAH, entre outros também, vai aparecer no exame de neuroimagem, por exemplo. É uma avaliação feita através da observação comportamental e da mensuração de dados e níveis nesse sentido, se é da atenção, se é da cognição e assim por diante. O quanto e como o cérebro trabalha dentro dessas capacidades intelectuais, cognitivas. É isso que a neuropsicologia faz, essa medida. A avaliação psicológica mede cognitivamente como esse cérebro tem trabalhado. Memória, atenção, percepção. É observado todos esses requisitos na avaliação neuropsicológica para que seja dada uma resposta ao médico, neurologista, e assim ele possa expedir uma espécie de laudo. Então, veja o quanto há aí um período extenso. Por isso que, às vezes, nós estamos com o aluno, com o usuário ou o paciente um certo período e ainda não conseguimos expedir esse laudo. Por quê? Porque tem toda uma observação. Assim, não é aquela, no primeiro conversa ali, no primeiro momento, já não tem como diagnosticar, né? Não, e nem é bom que isso aconteça, né? É necessário que haja um estudo aprofundado. Claro que tem casos que só de observar a gente já consegue ter uma noção, mas nós não podemos taxar, porque pior do que não ter laudo é ter um laudo errado. É um laudo que não corresponde à realidade. Então é feita toda essa análise para, a partir daí, dar uma resposta à família. Que é necessário, uma questão de respeito, mostrar para a família, dizer, explicar, orientar. Então a gente tem toda essa preocupação. Por isso que às vezes demora um pouquinho, a gente mantém a criança lá na escola, orienta os profissionais da educação, orienta os professores, orienta quem atende ali, desde o vigilante lá da porta até toda a equipe de apoio em relação àquele transtorno, para que elas possam, de alguma maneira, manter, né, os direitos daquela criança, até que seja expedido o laudo. A partir do laudo, a gente já vai colocar essa criança como a pessoa acometida por transtorno X ou Y, né, dependendo do laudo aí que for expedido. Doutora, queria muito agradecer a senhora pelo tempo, né, que a gente começa achando que vai ser rapidinho, mas a gente já está passando de 1 hora aqui, então gostaria muito de agradecer a sua participação. Eu creio que tem muito a apresentar, né, para o público. E eu gostaria que a senhora deixasse as considerações finais para a gente. Muito grata, eu que agradeço aqui pelo espaço. A gente se estendeu um pouquinho, porque realmente é um tema que eu gosto de falar, gosto de atuar, estou aqui por isso. Então, é muito importante esses esclarecimentos para a sociedade, e a gente até parabeniza pela iniciativa, porque quando nós encontramos um espaço, a psicologia científica ela não deixa de falar. Quando nós encontramos um espaço, nós estamos lá utilizando até o último momento em termos de orientação
e a gente nem sempre em tudo se faz entender. Peço cordiais desculpas a você, ao público que nos assiste, se alguma coisa não ficou bem entendida, porque nós temos um período, né? Nós temos um horário. Mas, assim, pode se tornar comum, já deixo aqui a minha proposta, já estou aqui fazendo propostas, né? Pode se tornar comum essa prática da gente vir esclarecer algumas dúvidas, da gente falar isoladamente sobre o transtorno mais incidente, da gente falar mais isoladamente sobre situações cotidianas que podem levar a um acometimento emocional, sobre as doenças biológicas que têm uma inter-relação muito próxima e numa linha tênue com a saúde emocional. Então, a gente pode ir criando esses recortes para falar de uma forma mais própria dentro de cada realidade. E aí a gente se coloca à disposição, né, já colocando essa ideia aí, para a gente trazer os temas mais isolados, porque acredito que assim a gente consegue passar as informações mais assertivas, de uma forma mais clara, mais ampla. Claro que hoje foi um resumo de muita coisa, mas a gente tem essa possibilidade também. A psicologia, quando encontra brecha, ela vai lá e fala mesmo, viu? A gente gosta de falar, e espero que tenha me feito entender para você, para o seu público. E, como falei anteriormente, fica aqui as nossas cordiais desculpas se em algum momento não ficou como você gostaria, ou como deveria, ou como o público procura. Então, se você que está nos assistindo nesse momento, está precisando de um apoio emocional, está precisando conversar, desabafar com alguém, nós temos sempre alguém próximo que a gente pode confiar. E caso você não tenha, busque ajuda profissional, né? Traga, procure o CAPES, a própria Secretaria de Educação. Estamos lá de portas abertas, agora nesse período de férias escolares, né? Estamos atendendo, não estamos de férias. E aí é sempre bom deixar à disposição, né, para a população que precisa de uma ajuda, que a dor emocional ela é muito forte. Quem já viveu sabe quanto dói, o quanto é difícil. Então, nós compreendemos isso. Não vamos fechar a nossa porta para quem bate buscando um apoio. E sempre ela é visível, mas ela é sentida de uma forma muito intensa, a dor emocional. Então, procurem, busquem, procurem o CAPES, procurem as escolas, procurem as unidades básicas de saúde, mas procura alguém. Não deixe de procurar. Esse é o meu recado. Fico grata, obrigada pelo espaço, pela oportunidade. A gente se sente muito bem nesses espaços onde podemos falar com a população. Que agradeço. Se fosse fazer pergunta aqui, a gente tinha pergunta para até a virada do dia. Mais uma vez. Eu gosto, viu? Estamos aqui à disposição. Vamos criar um quadro aí, vamos criar um negócio mais amplo. Aí eu deixo a ideia com vocês, mas a psicologia vamos trabalhar mais essa questão de saúde, porque aqui a gente começou e uma pergunta leva a outra, um questionamento leva a outro. Então acho que foi muito esclarecido para o público, mas sempre tem algo mais, né, para esclarecer, como a senhora mesmo disse, a questão da gente de repente trabalhar por vez um transtorno, porque se você começa a falar sobre tem muito conteúdo, tem muita coisa que dá, até porque cada ser humano, né, acaba tendo de uma forma diferente determinados sintomas, sempre algum fator diferente que leva a pessoa àquela condição, né? Precisamos falar sobre isso. Exatamente. Então, fica à disposição. Tá, okay. Gente, muito obrigado. Também gostaria de agradecer mais uma vez ao Clay pelo espaço aqui na Sairé, né, para a gente estar fazendo esse vídeo. E nos encontramos no próximo vídeo. Até mais.